Tiago Torres, Chavoso da USP, boa noite para você, obrigada por estar aqui, em especial nesse programa de estreia do Cultura Brasileira. Tiago, que é sociólogo pela USP, é youtuber também, ele trava uma batalha diária, eu te acompanho já tem bastante tempo nas redes, então, mais uma vez, te agradeço por aceitar aqui os nossos convites e estar conosco nesse programa de estreia, Tiago. E eu quero, então, já iniciar logo de cara, fazendo algumas perguntas e pedir para você comentar um pouco. Eu sei que você está bem por dentro, eu te acompanhei, vi alguns vídeos que você fez fazendo os devidos apontamentos sobre o que é essa lei, né, que ela foi cunhada como lei anti-Oruan. Eu creio, inclusive, que é uma forma de gerar um holofote, né, chamar atenção para essa lei, uma vez que o Oruan ele é um artista consolidado, faz muito sucesso, muita gente o acompanha. A música do Oruan, inclusive, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, foi uma das músicas do Carnaval e da Tropa do Oruan. Então, quero te ouvir sobre isso e entender o que é esse processo de perseguição e de criminalização a partir, então, desses pretensos projetos de lei aí que dizem, né, segundo o que está no texto da lei, proteger a juventude, né, as crianças e adolescentes desse país. Boa noite, Thalita. Boa noite, Maxwell. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer o convite para estar aqui no canal mais uma vez. Antes de começar, eu queria só confirmar se o meu áudio está bom. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Certo. Bom, vamos que vamos então, né? Eu estava aqui acompanhando os comentários que você mostrou, né, de algumas pessoas falando, como assim defender o Oruan e coisas nesse sentido, né? Então, essa briga em relação ao projeto de lei anti-Oruan é uma briga que a gente, né, principalmente a gente, pessoas assim de quebrada, de periferia, que curte essas culturas periféricas de funk, trap, etc., a gente está tendo que travar não só com a direita, mas com a esquerda também. Porque a esquerda, não vou dizer toda a esquerda, né, mas uma boa parte dela também está contra a gente, né, contra a gente que eu digo pessoas de periferia que curte cultura de periferia. Thiago, mas todo mundo que é de periferia gosta desse tipo de música? Não. Mas a gente tem movimentos de cultura periférica, tá ligado? Então a gente tem um movimento funk, a gente tem um movimento hip hop, e a gente está vendo que pessoas de esquerda também estão se colocando contra esses movimentos nesse ponto do projeto de lei anti-Oruan, que eu acho lamentável, né? Eu acho que isso muito se dá pelo fato de que o Oruan, numa polêmica que teve, não sei se foi ano passado, retrasado, ele defendeu o Neymar e criticou a Luana Piovani quando estava se debatendo uma possível privatização de praias, né? Enfim, a esquerda, ela atropelou todo o processo, tudo que estava acontecendo ali, e começou a dizer que o Oruan era de extrema-direita, que o Oruan era bolsonarista, que o Oruan defendia a privatização de praias. Sendo que o que aconteceu foi simplesmente que o Oruan viu pessoas criticando o Neymar, do qual ele é fã, assim como a maior parte da juventude nas periferias pelo seu, enfim, trabalho como jogador de futebol e não pelo seu posicionamento político, né? Enfim. Então, o Oruan viu pessoas criticando o Neymar sem nem saber o que estava acontecendo. Ele nem sabia que era um projeto de possível privatização de praias. Talvez ele sequer saiba o que é privatização, porque boa parte do povo brasileiro não sabe o que significa a palavra privatização, né? Enfim, a gente tem um exemplo de um vídeo da MC Naninha, que ela fez um vídeo até criticando o Neymar na época, mas ela falou, eu nem sei o que é privatização, mas se vocês estão querendo proibir o povo de entrar na praia, eu sou contra. Enfim, então a palavra privatização ela já não é uma palavra que todo mundo sabe o significado. Eu acredito que o Oruan nem sabia o que estava se passando naquela época, ele só defendeu o Neymar por ser fã do Neymar, e assim, de certa forma, talvez até seja amigo dele, né, mas enfim. E aí a esquerda interpretou isso como se o Oruan fosse bolsonarista de extrema-direita e defendesse a privatização de praias. Desde então, uma boa parte da esquerda tem odiado e massacrado o Oruan, e aí quando veio esse projeto de lei anti-Oruan do MBL, que é preciso deixar muito claro que esse projeto de lei ele vem de dentro do MBL, como eu já vou explicar, a gente vê pessoas de esquerda apoiando, né? Então eu fiz um vídeo no Instagram e um vídeo no YouTube, né, mais longo, comentando sobre isso, né? O vídeo do YouTube eu estava reagindo ali a falas do Kim Kataguiri, e eu tive que simplesmente desativar os comentários desse vídeo, porque eu nunca recebi tanto comentário de gente de esquerda falando coisas elitistas e racistas, sabe? Então eram pessoas de esquerda, tinha gente de direita também, seguidores do MBL que caíram lá no meu vídeo, mas seguidores meus, pessoas de esquerda, falando
enfim, atrocidades em relação ao funk e às culturas periféricas, né? Isso é uma coisa que acontece frequentemente no meu Instagram também. Quando eu posto, por exemplo, que eu tô num baile funk, eu sempre recebo uma enxurrada de comentários de gente me criticando, me xingando, seguidores meus, né? Então, esse é meio que um vespeiro, tá ligado? Esse é um dos assuntos que mexer nele, né? Que é falar do funk, falar dos bailes, acaba sendo um vespeiro para grupos sociais e políticos muito diferentes. Agora, indo para o contexto do projeto de lei anti-Oruan mais especificamente, né? O que acontece? No começo desse ano, o Oruan foi convidado para cantar no Carnaval de Salvador, em um determinado bloco lá do Carnaval de Salvador. E um jornal, um site lá de Salvador, esqueci o nome agora, ele fez uma matéria dizendo mais ou menos assim, né? Filho do traficante Marcinho VP Oruan é convidado para cantar no Carnaval de Salvador. Alguma coisa nesse sentido. E aí essa matéria deu uma certa repercussão, o próprio Oruan viu e ficou revoltado com ela, e com razão, porque a grande mídia, as grandes mídias de um modo geral, nesse caso não era uma grande mídia, né? Mas enfim, as mídias, assim, de um modo geral, elas sempre estão associando o Oruan ao pai dele, né? O Marcinho VP. E sempre que vão se referir a ele, fazem questão de reforçar que ele é um filho de traficante. Então, isso para mim é uma clara criminalização de pessoas de periferia, de pessoas de favela e de origem pobre, que têm parentes privados de liberdade, por exemplo, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas ricas, poderosas, políticos, que têm parentes que são criminosos ou que cometeram crimes e que não são referenciados dessa forma pelos jornais, né? Como é o caso da Michelle Bolsonaro, a avó dela foi traficante. É o caso do Fernando Collor, que o pai dele foi um assassino. A gente não vê as mídias se referindo como Fernando Collor, filho de assassino, Michelle Bolsonaro, avó de traficante. Mas sempre que vão se referir ao Oruan, citam o fato de que ele é um filho de um ex-traficante que está preso. Enfim, e aí vai ter gente que vai falar assim, mas eu vi comentários assim, né? A diferença é que os outros que você citou, eles não estão fazendo apologia a isso, né? Ao fato de serem filhos de um traficante, ou apologia à facção, enfim. Então, o debate dessa lei anti-Oruan, ela gira muito em torno disso, da acusação de que o Oruan faria apologia ao Comando Vermelho, faria apologia ao tráfico, à criminalidade, se vangloriaria do fato de ser filho do Marcinho VP, né? O pessoal do MBL da extrema-direita cita como, por exemplo, a música dele, Filho do Dono, onde ele fala, não tenho medo, eu sou filho do dono. Eles acusam ele de estar dizendo aí que ele é filho do Marcinho VP, sendo que, na verdade, ele está simplesmente se referindo a uma frase que é, não sou filho do dono, mas sou filho do mundo. Que é uma frase muito popular, tá ligado? Onde as pessoas estão falando que são filhas de Deus. Né? E tanto é que essa música, o Oruan, ele canta ela junto com o MC Cabelinho, ele não canta sozinho. E o Cabelinho canta esse trecho também, sou filho do dono, e o Cabelinho não é filho do Marcinho VP, ou de qualquer pessoa relacionada à criminalidade, né? Enfim, então eles distorcem letras dele, eles inventam coisas, distorcem gírias, né, para acusar ele de uma série de coisas. E aí, nessa polêmica que envolveu essa matéria, né, que falava sobre ele cantar no Carnaval de Salvador, onde ele criticou o jornal e tudo mais, aliás, primeiro ele foi desconvidado para cantar, né, no meio de toda essa polêmica, e aí a vereadora Amanda Vettorazzo, do MBL e do Partido União Brasil em São Paulo, ela observando essa movimentação, ela viu aí uma oportunidade para ela se aparecer. Né? Então, basicamente, foi isso que ela fez. Era um debate que estava rolando sobre o Carnaval de Salvador. Ela resolveu apresentar um projeto de lei que iria impedir o Oruan de se apresentar na cidade de São Paulo. Não só isso, né? Ela diz nesse projeto de lei que isso seria para impedir que a prefeitura contrate qualquer artista que faça apologia à criminalidade e ao uso de entorpecentes, sendo que é uma coisa que já está prevista em lei. Então, se você vê se você vê o projeto de lei que ela apresentou, você fica assim, né? É simplesmente mais do mesmo, sabe? É muito claro que é um projeto populista, é um projeto que só tem como interesse trazer visibilidade para a Amanda, e ela conseguiu isso que ela queria. E aí esse projeto, obviamente, gerou uma enorme repercussão, reação negativa também, né? Muitos jovens de periferia, funkeiros, famosos, né, e rappers famosos se posicionaram contra esse projeto de lei, criticaram o MBL, como é o caso do MD Chef, né, um rapper muito famoso, o MC Hariel, no Podpah também criticou, que é um MC muito famoso. Então, assim, eu que estou inserido nesse meio, como eu falei no começo, né, de culturas periféricas, rap, funk principalmente, eu acompanho muitas páginas desse tipo de conteúdo, eu observei toda essa movimentação. Uma coisa que eu vejo que boa parte da esquerda não faz. Né? Você estava falando sobre a esquerda Caetano Veloso, eu também tenho pavor dessa galera, né? Que é a galera que, enfim, tem o mesmo ar de superioridade cultural e intelectual. Sim. Que muita gente da direita, como, sei lá, o Pondé tem, tá ligado? É uma esquerda que parece o Pondé, tá ligado? Então essa Sim. galera
ela acha assim que funk, rap, etc., são, principalmente o funk, né, são culturas inferiores e coisas nesse sentido. E essa galera não observou a movimentação que estava acontecendo nesses meios, do funk e do rap, tá ligado? Então, eu observei, como eu disse, por exemplo, MC Hariel indo no Podpah, que é o maior podcast do Brasil, e falando uma frase mais ou menos nesse sentido, né? O sistema queria que o Oruan tivesse seguido pelo caminho do pai dele. Como ele não seguiu, agora o sistema está tentando criminalizar e perseguir ele. Eu achei fantástico o Hariel associar o MBL e a direita ao sistema, porque é uma coisa que a gente perdeu nesses últimos anos. A direita, né, a extrema-direita mais especificamente, ela conseguiu se pintar como antissistema. O Pablo Marçal fez muito isso nas últimas eleições, enquanto que eles estão pintando a esquerda como sistema. Então é muito importante que a gente consiga retomar isso, de que a direita é o sistema. Né? Eu acho que esse projeto do MBL, que foi protocolado depois pelo Guto Zacarias na Assembleia Legislativa de São Paulo e pelo Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, ele, por um lado, vai sim trazer apoio para essa galera do MBL, e por outro lado, foi um tiro no pé deles. Porque boa parte da juventude periférica vai ficar e ficou contra eles. E aí teve a questão do MD-Chef, que ele relembrou o fato de que o Kim Kataguiri fez apologia ao nazismo. Então, essa movimentação que eu observei, muita gente na esquerda não observou, é muito importante. Porque aqui eu vi uma oportunidade para acabar com a imagem do MBL. Tá ligado? E criticar o MBL, mostrar que eles são um sistema, mostrar que eles são hipócritas, que defendem o nazismo, ao mesmo tempo que falam que são contra a apologia ao crime, e coisas nesse sentido. Então aqui é muito mais um debate sobre isso, né, sobre a gente conseguir defender as culturas periféricas negras e atacar a extrema-direita, atacar o MBL, mostrar que eles são um sistema e eles perseguem a juventude periférica, do que defender o Oruan. Você pode muito bem não gostar do Oruan, não gostar das letras dele, mas ainda assim se posicionar contra esse projeto de lei extremamente hipócrita, racista e que só tem como interesse mesmo trazer mais popularidade para o MBL. Tiago, olha só, uma observação também, até queria te ouvir sobre isso, porque também tem um ponto em que nas mãos de quem está o funk? O funk, a gente sabe, ele não é sucesso consolidado agora, nesse momento, com o Oruan. O Oruan ele já vem de um histórico, o funk ele já tem uma história nesse país, já é um gênero musical consolidado, com uma cultura que vem, né, das quebradas, das periferias, das comunidades e favelas desse país. Só que ele também é utilizado, como nós vimos nas campanhas, na campanha em particular de São Paulo, produtoras de funk que se submeteram, então, a fazerem campanha, enfim, se venderam ao candidato da extrema-direita, Pablo Marçal, o próprio Ricardo Nunes, e que a gente também entender, é isso que eu queria te ouvir, nas mãos de quem está o funk e quem é que a gente vai criminalizar a partir disso. Porque quando o funk está sendo cantado por uma juventude branca, rica, que não está na periferia, ela é julgada de uma outra forma, ela tem um outro juízo. Então, aqui, inclusive, só um outro comentário a partir disso também, e acompanhando o nosso chat aqui, até que eu queria te ouvir sobre isso, porque o ponto que me parece, e a chamada aqui dessa nossa primeira live, que é o Música de Bandido, porque eu tenho a sensação, Tiago, que a gente está falando aqui sobre uma coisa que já é histórica nesse país, quando a gente está falando de música negra. Então, a gente sabe que o samba foi criminalizado, foi perseguido, teve que passar por uma espécie de legitimidade da branquitude para poder, então, ser aceito como um gênero musical da música brasileira, etc. E tudo que a gente acompanha. O rap, o música de bandido, eu sou um pouco mais velha que você, e eu sou de São Paulo, então, assim, eu cresci na escola ouvindo pagode Racionais. Racionais e todos os outros grupos também que vieram no mesmo bojo, né? 509E, Facção Central, De Menos Crime, etc. E eu cansei de ouvir música de bandido. O rap é música de bandido. A gente sabe que o rap também foi perseguido. Há alguns dias o Racionais estava recebendo o honoris causa na Unicamp, mas para quem tem memória, sabe muito bem como o Racionais foi perseguido, como o rap foi perseguido, ainda é, em alguma medida, e agora a bola da vez é o funk. Mas o que me parece, Tiago, para fechar aqui meu comentário, né, para complementar um pouco da tua fala e para te ouvir, é que nas mãos de quem está essa cultura? Quem é que está fazendo essa música? Porque o funk também é lucrativo, muitíssimo lucrativo. E a partir de todas as contradições que a gente sabe também, que vem a partir disso, né? Aonde está indo o dinheiro, a coisa da ostentação que está muito presente no trap também.
agora, sobretudo. Mas o que me parece é isso, né? Quem é que está lucrando com isso e o porquê que se persegue a partir de um tipo físico, um fenótipo, aonde que tá esse gênero musical, e quando ele é apropriado, parece que todas as críticas elas desaparecem e vira muitas vezes um cálculo eleitoral, né? Um dispositivo para que se tente e muitas vezes se consiga votos, inclusive da periferia. Uhum. É isso, esse movimento de apropriação de culturas dos povos marginalizados, empobrecidos, ele é uma coisa que as elites fazem ao longo de toda a história, né? A gente pode voltar 2000 anos na história e ver que isso aconteceu com o cristianismo. O cristianismo ele surge como a religião dos pobres, dos oprimidos ali da periferia do Império Romano. Nos primeiros séculos depois de Cristo, os cristãos são perseguidos, são mortos pelo Império Romano, e na sequência o Império Romano se apropria do cristianismo, transforma na religião oficial do Estado e vai usar ele para perseguir outros povos, para oprimir outros povos e para controlar a população cristã, né? Então eu estou dando esse exemplo para falar sobre isso, sobre como que as elites elas primeiro olham para uma cultura do povo e tem a reação de reprimir aquilo, de tentar acabar com aquilo. Quando elas veem que aquilo é mais poderoso que elas não vão conseguir acabar com aquilo, elas cercam e se apropriam daquilo. E quando elas se apropriam, elas deturpam aquilo para os interesses delas. Então isso aconteceu, como eu disse, com o cristianismo lá atrás, isso aconteceu com várias culturas negras aqui no Brasil, que você citou, né? Aconteceu com o samba, aconteceu com o pagode, com o rap, e está acontecendo agora com o funk, com a capoeira, né? Então a reação das elites no primeiro momento é sempre de reprimir, é tentar acabar com isso. Quando elas vê que não vai conseguir acabar com aquilo, aí eles se apropriam. Aí a gente vai ver hoje as escolas de samba, só tem rainhas de bateria brancas, os jurados são todos brancos, então é isso. O carnaval, né, das escolas de samba foi embranquecido. E está aí punindo escolas que usam palavras em Yorubá, por exemplo. Então, essa perseguição que o funk sofre hoje, muita gente não entende isso, é continuidade histórica de toda uma perseguição a culturas negras aqui no nosso país, né? Tem o caso do samba e do pagode, por exemplo, né? Onde pessoas como Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, eles contam que nos anos 70, enfim, no Rio de Janeiro, se tivesse uma favela com um pandeiro na mão, a polícia chegava batendo e prendendo. Sabe? A gente teve a lei da vadiagem no nosso país, que foi uma lei usada para criminalizar, por exemplo, capoeiristas, sambistas, né, que tinha uma roda de pessoas negras ali, eram considerados malandros, pejorativamente, marginais, né, e aí a polícia podia prender, podia bater. Então isso é o que vai acontecendo no nosso país desde que os portugueses invadiram isso daqui, né? Então não é novidade, né? E aí o alvo da vez é o funk, né? E o rap também continua sendo, né? Vale lembrar que o Oruan, ele é muito mais um trapper do que um funkeiro. E o trap é um subgênero dentro do rap, né? Então, enfim, essa perseguição é essas duas culturas, a cultura hip hop e a cultura do funk. E aí o que a gente tem visto com o funk especificamente nesses últimos anos é justamente esse mesmo processo de apropriação pelas elites, de embranquecimento, de mercantilização, de esvaziamento. Então a gente tem um dos funks mais famosos, assim, que é lá dos anos 90, eu acho, que cantava "É som de preto, de favelado, e quando toca ninguém fica parado". Então lá no início já estava se dizendo "é som de preto e de favelado". E por isso era muito criminalizado, era muito perseguido, era muito discriminado, tá ligado? Falar que era funkeiro, assim, por volta de 2010 era, enfim, era pedir para sofrer discriminação. Na época era uma coisa muito feia, associado com tudo de ruim, com analfabetismo, com criminalidade e coisas nesse sentido, né? E era muito associado o funk à favela naquela época, de uma forma negativa. E aí, eu acredito que foi muito a partir da Condzilla, né, uma produtora de funk de São Paulo, que o funk ele foi tendo uma abertura maior, né? Porque sem querer criticar a produtora, né, mas ela foi sim contratando MCs que cantassem menos palavrão, falasse menos sobre a favela e mais sobre dançar. E aí a gente lembra, por exemplo, o MC Kevinho foi um grande sucesso, acho que no Carnaval de 2017, a música Olha a Explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Então era música sobre dançar, sobre bater a bunda no chão, mas não no sentido sexual, era no sentido de dança, né? Que até quem é rico, quem é playboy, gosta de dançar. Você vai nas festas de faculdade, né, vai em Pinheiros, assim, enfim, nesses bairros de playboy, no Leblon, nesses rolês de playboy, eles estão dançando funk, estão dançando rebolando. A questão é quem que tá cantando e o que que tá falando. Então, se é um artista branco falando, melhor, né? É uma imagem mais visualmente melhor.
mais limpa, mais higienizada, né? Se essa pessoa não está falando palavrão, não está falando de crime, não está falando de pobreza, não está falando de violência policial, melhor ainda, ela está falando só sobre dançar, rebolar a bunda, é isso, tá ligado? A juventude pode ser até, a juventude classe média, ela vai gostar também, tem aquela parcela mais conservadora que, não gosta de ouvir falar de bunda, não gosta de ouvir falar, enfim, tá rebolando até o chão. Mas beleza, mas eu quero dizer que já é mais aceitável falar só sobre dançar, tá ligado? Esse tipo de música, esse tipo de funk, falar sobre ir pra praia, coisas assim nesse sentido, que vão distanciando um pouco da realidade da favela e principalmente das coisas difíceis que a favela vive, né? Então esse foi um processo que a gente viu acontecendo nesses últimos anos com muitas produtoras. Eu citei a Condzilla só porque ela foi a que eu acho que talvez tenha iniciado essa movimentação de abrir mais espaço para o funk fora desses meios de favela e tudo mais, mas que também veio junto com isso, né, com uma certa higienização, mas depois foram vindo outras na sequência, né? A Love Funk foi a produtora que estava junto com o Pablo Marçal na última eleição, e a GR6 a produtora que estava junto com o Ricardo Nunes. No caso da Love Funk, o que acontece? Uma coisa muito curiosa, né, uma grande coincidência ou não da vida. No mesmo dia em que o Pablo Marçal visitou a Love Funk, estava acontecendo o lançamento de uma frente parlamentar do funk na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, organizada ali pelo Movimento Funk, junto com a deputada Ediane Maria, que é do PSOL. E nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, ele estava na Faculdade de Direito da USP palestrando. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, esse grande contraste. Né, enquanto Pablo Marçal está lá na produtora de funk, o Boulos está na Faculdade de Direito da USP pregando para convertido. E uma deputada do partido dele estava lançando uma frente estadual em defesa do funk e ele não estava lá presente. O movimento funk estava lá presente, a gente tinha MCs famosos como CBzinho presentes, DJs como Musão presente, né, pessoas relevantes dentro da cena do funk presentes, e o Boulos não estava ali para conversar com essas pessoas. Então, assim, a gente viu essa aproximação de algumas produtoras e alguns funkeiros da direita e da extrema-direita, mas muito isso se deve também, eu acredito, a um afastamento da própria esquerda. A esquerda não está junto com essas pessoas, com esses funkeiros, com esses produtores no dia a dia, né? E nesse momento que está tendo esse projeto de lei anti-Oruan, onde a esquerda deveria estar criticando isso, atacando o MBL, defendendo essas culturas, não. Parte se silencia e outra parte apoia o projeto. Né? A deputada Ediane Maria, ela é uma das poucas parlamentares que tá comprando essa briga, que tá defendendo o movimento nesse momento, tá ligado? E aí depois, quando chega em época de eleição, não adianta achar que esses funkeiros vão apoiar o candidato que nunca colou junto com eles, tá ligado? E aí nessa época que saiu esse vídeo do Pablo Marçal com a Love Funk, eu resgatei um vídeo do próprio Marçal, de menos de um ano antes, onde ele tava esculhambando o funk. O Marçal estava lá dizendo que o funk acaba com as crianças, acaba com a população, é uma depravação, e isso e aquilo outro, falando várias atrocidades assim em relação ao funk. E aí eu fui lá e postei esse vídeo. O vídeo viralizou, assim, né? Teve milhões de visualizações, num nível que chegou até os próprios presentes ali, né? Marçal, Rian SP, o MC que aparece no vídeo, Love Funk, né? Porque o G1 fez uma reportagem baseado no meu vídeo e foi atrás dessas pessoas para falar com elas. Então, o Marçal ele chegou a excluir do canal do YouTube dele essa palestra onde ele atacava o funk. O MC Rian SP ele falou que ele não apoiava o Marçal como candidato e que ele nem sabia que o Marçal seria candidato quando ele tinha um vídeo abraçando ele. E a Love Funk também disse que não apoiava a candidatura do Pablo Marçal, de que só deixaram ele até lá a produtora porque ele pediu e que o espaço estava aberto para outros candidatos se eles quisessem ir. E aí, na sequência, o Boulos foi lá. Então, é muito provável que esse encontro também do Boulos com o Rato, que é o dono da Love Funk, tenha acontecido também por conta de toda essa repercussão do meu vídeo dessa matéria do G1. E aí você vê como que você está inserido nesses meios é poderoso, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa que está inserida nesses meios do funk, do hip hop, várias páginas de funk e hip hop compartilharam meu vídeo, vários MCs, vários DJs, pessoas muito famosas na época compartilharam esse meu vídeo. Então foi uma forma de ajudar a desmascarar o Pablo Marçal, tá ligado? E, enfim, só que aí é isso, o Boulos vai lá no negócio muito depois, né? Depois que o Marçal já tinha ido, já tinha acabado com a imagem dele, não vai adiantar de nada. Se ele achou que ia conquistar algum voto ali, estava muito enganado. Mas, enfim, então, para fechar, né, você estava questionando sobre em quem está a mão, na mão de quem que está o funk, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é muito isso, né? São grandes empresários que estão cercando o movimento, brancos, de um modo geral, que querem apenas mercantilizar o funk. Né? Eles não têm uma consciência política, uma consciência histórica de que o funk é cultura preta, é uma cultura marginalizada e perseguida politicamente. Nesse momento, você não vê o Rodrigo da GR6, por exemplo, se posicionando contra o projeto de lei anti-Oruan, sendo que MCs dele podem ser prejudicados por esse projeto de lei. Né?
como é o caso da própria MC Drica, né? Eu acho que ela saiu da GR6, mas enfim, ela foi a MC que mais botou a cara para pedir votos pro Ricardo Nunes na última eleição, tá ligado? E, enfim, a MC Drica, ela tem um monte de músicas que falam sobre o consumo de entorpecentes, né? Sobre fumar maconha, por exemplo. Então, ela seria uma das barradas pelo projeto de lei anti-Oruan, que é apoiado pelo prefeito Ricardo Nunes, que foi apoiado pelo MBL, pelo União Brasil. Enfim, então, é isso que a gente está vendo. É uma luta de classes dentro do movimento funk. São grandes empresários querendo se apropriar disso, lucrar em cima disso, levar isso para grandes festivais, para grandes shows, grandes baladas, ganha muito dinheiro em cima disso, mas na favela a repressão continua. Para o MC, para o DJ pequeno, que não é conhecido, que ainda está lá na favela, que está lá cantando no baile para tentar fazer a sua música estourar, o que tem ainda é a repressão, é a violência policial por parte do governador Tarcísio, né? Tem vídeo até do Rodrigo da GR6 agradecendo o Tarcísio e a Polícia Militar de São Paulo. E agora a Polícia Municipal do Ricardo Nunes, né? Que ele também sempre usou a GCM, a Guarda Civil, para fazer violência nos bailes, eventos de periferia, batalhas de rima, etc. E agora ela vai passar a se chamar Polícia Municipal, ela vai ser comandada pelo ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que perseguia as batalhas de rima lá na cidade, e tem o coronel Melo Araújo como vice-prefeito de São Paulo, que é o coronel da rota que falou que a abordagem da polícia na periferia tem que ser diferente dos jardins, né? Esse cara poderia, inclusive, se tornar prefeito de São Paulo, caso o Ricardo Nunes vá concorrer ao governo do estado ano que vem. Bom, e aí acho que 2 pontos, né, que você traz. Primeiro que eu queria, justamente, você já adiantou a pergunta que eu ia te fazer sobre a Frente Parlamentar do Funk. Essa frente, ela foi criada antes, inclusive, né, desse projeto de lei que, enfim, a gente está debatendo aqui, aconteceu ano passado. Queria te perguntar como é que está e como é que foi essa recepção dessa lei para quem está acompanhando, para quem está formando essa frente. E também te perguntar, além disso, te perguntar, acho que você já apontou um pouco isso, né? Esse silêncio da esquerda, esse não enfrentamento, esse não posicionamento da esquerda e de lideranças mesmo que façam essa defesa, que não é uma defesa ao Oruan. Veja bem, não é uma defesa ao Oruan, como muita gente equivocadamente, né, aqui acaba interpretando. É uma defesa realmente a esse gênero musical que é criado pela juventude preta e periférica. Então, eu queria saber sobre isso, sobre como é que está, né, a frente parlamentar do funk, e também acho que você podia falar um pouquinho mais sobre esse silêncio, né, dessas lideranças de esquerda que, ou quando falam de forma moralista, né, também sobre essa questão. Exatamente. Eu vejo assim, da seguinte forma, a extrema-direita, ela joga apostando alto. Ela gosta sempre de ir pro tudo ou nada, sabe? Então, eles apostam muito num conservadorismo da população que nem sempre corresponde à realidade e por isso eles apostam muito alto. Ou seja, eles apresentam projetos de lei, às vezes muito absurdos ou muito chocantes, crendo que eles vão ter um grande apoio a esses projetos, né? E eu digo que é um tudo ou nada por quê? Porque, por um lado, sim, eles vão ter muito apoio de uma parcela muito conservadora e muito reacionária da nossa sociedade. Mas, por outro lado, eles vão perder muito apoio, né, no caso aqui do projeto de lei anti-Oruan, de uma juventude periférica que curte o funk, que curte o Oruan, que curte o trap, etc. Tem um outro exemplo que foi o projeto de lei do Rubinho Nunes, né, que é um vereador também do União Brasil, de São Paulo, que foi do MBL, de que iria, basicamente, multar em R$17 mil quem doasse comida para pessoas em situação de rua. E esse projeto foi mais um tudo ou nada, tá ligado? Ele apostou que a população seria muito conservadora, iria apoiar esse projeto, e aí ele tomou uma rasteira, muita gente ficou, assim, absurdada com essa proposta, e ele próprio teve que retirar. Outro exemplo, o PL do estupro, né? Parlamentares lá em Brasília querendo equiparar o aborto, inclusive em caso de estupro, a homicídio. Também foi outro tiro no pé que eles deram. Eles foram pro tudo ou nada, apostaram muito alto. A maior parte da população, inclusive evangélicos e católicos, ficaram contra o projeto de lei e aí ele ficou meio que parado na Câmara. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem pautas que assim, são muito conservadoras e elas vão agradar um público muito conservador, mas elas vão desagradar uma grande parte da nossa população. Mas a extrema-direita, ela tem coragem para jogar esse jogo, ela tem coragem para fazer essas apostas altas. E aí, só quem tem coragem de defender o lado oposto, geralmente, é quem também vai para o tudo ou nada. Nesse caso
de multar pessoas que doassem comida, nesse caso do PL do estupro, nem precisa ser uma pessoa tão corajosa para ficar contra isso, né? São pautas que a extrema-direita, como eu disse, apostou num conservadorismo muito grande da população que não existe, ainda bem. Agora, o projeto de lei anti-Oruan, aí já é mais delicado, né? Porque eles vão para esse jogo, né? Eles apostam alto, numa pauta que, de fato, eles conseguem um apoio de grande parte da população, mesmo não sendo tão conservadora. Mas eles conseguem, em grande medida, manipulando a população, né? Então, eles vão chegar e vão dizer o seguinte, né? Olha, estão querendo induzir o seu filho, a criança, o adolescente, a consumir drogas, romantizando a criminalidade e o tráfico para o seu filho, induzindo eles assim a entrar para facções, e estão usando dinheiro público para isso, né? O seu dinheiro, inclusive, dos seus impostos. Você é a favor disso? Quem que vai falar que é a favor disso? Absolutamente ninguém. Ninguém. De esquerda, de direita, de qualquer coisa que seja vai falar que é a favor disso. Acho que nem os próprios traficantes são a favor disso. Porque até os traficantes mandam os adolescentes e as crianças estudar. Fala, não segue pelo caminho que eu segui. Enfim, então ninguém é a favor disso, tá ligado? Só que não é sobre isso a questão, tá ligado? É sobre muitas outras coisas. O que envolve uma criminalização da juventude periférica como um todo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas nas periferias que não entendem isso. Que quando alguém diz assim que bandido bom é bandido morto, não está falando sobre bandido, está falando sobre o favelado. E qualquer favelado, na visão da polícia, na visão desses políticos de extrema-direita, é um bandido em potencial e tem que morrer. Sabe? Então a gente precisa mostrar isso para as pessoas, que por mais que você não faça parte daquele meio, né, como por exemplo do crime ou do funk, né, na visão do Estado é tudo a mesma coisa. Na hora que a polícia chegar reprimindo um baile funk, ele não quer saber, o policial, se você tá dançando, se você tá vendendo droga, se você tá cantando, se você tá vendendo bebida. Ele vai matar independentemente, sabe? A gente tem nos bailes funk, né? Eu sou um grande frequentador de baile funk, frequento com frequência há muitos anos, né? E aí tem coisas que só quem frequenta sabe, né? E as pessoas que não frequentam, elas ficam sabendo através de jornais policialescos, né? Como Brasil Urgente, Cidade Alerta, que só inventa mentira. Só fala mentira sobre baile funk. Fala que o baile é organizado pelos traficantes, aqui em São Paulo não é. Fala que no baile é cheio de moto roubada, carro roubado. Queria saber de onde que eles tiraram essa informação, eles simplesmente inventam. Falam que tem crianças fazendo, se prostituindo e tendo relações sexuais, uma mentira absoluta. Enfim, e várias coisas. Num baile você não pode sequer mijar no muro de uma casa de uma pessoa que você vai ter problema, tá ligado? Quem dirá fazer esse tipo de coisa, ter relação sexual, as pessoas nem se beijam no baile. Mas enfim, no baile tem pessoas que aproveitam, moradores que aproveitam o baile para alugar o banheiro das suas casas. Então você precisa usar o banheiro, você não pode mijar na rua, você tem que ir em algum estabelecimento, tá ligado? Então ou você compra uma bebida dentro de uma adega, dentro de um bar, e aí você pode usar o banheiro enquanto você está usando, consumindo, ou o morador deixa a plaquinha na casa dele, ó, R$2 o banheiro. Você entra lá e usa o banheiro e paga R$2, paga 3 conto. Então, essa pessoa, se estiver na porta da casa dela, somente alugando o banheiro dela pro pessoal usar, que a direita vai chamar de empreendedor, né? Enfim, esse empreendedor ele vai tomar tiro da polícia também. Na hora que a polícia chega, ela vai meter bala em quem estiver pela rua, que é o que ela faz. Vai meter gás de pimenta em quem estiver pela rua, que é o que ela faz. Então, o povão precisa entender isso, tá ligado? Você acabou de falar que não gosta do termo povão, eu usei povão, também não gosto. Mas, enfim, né? As pessoas precisam entender isso, mano. Que a polícia, ela, na visão dela, todos nós é a mesma merda. Eles vão matar todos nós. Ainda mais eu que tenho esse estereótipo, né? Que eles dizem que é cara de bandido. Se eles me verem, automaticamente eles vão achar que eu sou um traficante, que eu sou um bandido, né? Enfim, então, a extrema-direita, ela sabe disso. Que, inclusive, que o baile incomoda muito o morador. A gente sabe disso. O baile funk incomoda muito o morador. Que ninguém gosta de músicas que falem sobre criminalidade. Assim, digo, nenhuma pessoa, por exemplo, que tem filhos, vai querer seu filho ouvindo essas músicas que falem sobre criminalidade, etc. E tal. Isso é tudo, a gente sabe também, e a extrema-direita sabe também. E ela vai se aproveitar disso para conquistar esse apoio dessas pessoas. Enquanto que a esquerda, ela não tem coragem de comprar essa briga, ela não tem coragem de preço tudo ou nada. Porque a avaliação que a esquerda faz isso que eu acabei de falar, né? Pô, ninguém gosta desse tipo de música, ninguém vai apoiar esse tipo de coisa, etc e tal. E eu não vou ser a pessoa que vai dar a cara a tapa para defender isso, porque aí eu é que vou me queimar. Então eu acho que isso é uma avaliação bastante equivocada, porque, como eu falei, tem uma grande juventude periférica, inclusive os famosos, mas não só, né? O povão, mas... falando povão de novo. Os famosos, mas não só, né? A população que curte o funk, que curte o trap, que produz ou que consome, que cola em bailes, que cola em eventos. Então a gente tem toda essa galera que vai apoiar você. Se você é um parlamentar que tem a coragem de comprar essa briga, vai ter uma galera que vai apoiar você sim. Né? Isso se enquadra também na questão de legalização da maconha.
que é outra pauta que boa parte da esquerda tem abandonado, porque está com esse receio, porque a população amedrontado. Então a população conservadora, então eu não posso defender isso, não sei o quê. É um fato que você, apoiando isso, vai perder um apoio de uma boa parte da população, mas você vai ganhar um apoio de uma outra boa parte da população também. Principalmente entre essa juventude que eu tô falando aqui, tá ligado? Então, no final das contas, o que eu tô querendo falar, enfim, talvez tenha me enrolado um pouco aqui no raciocínio, que eu sempre tenho essa mania de ir lá para um lado e para o outro e embaralhar as coisas na minha cabeça, mas o que eu quero dizer é isso. Tem pautas que são muito polêmicas, que, como eu disse, são um tudo ou nada, e que se você defender elas, você vai perder apoio de uma galera, mas você vai ganhar apoio de outra galera. E a gente tem que ter essa coragem de falar, pô, beleza, eu vou perder um apoio de uma galera aqui, mas eu vou ganhar o apoio de uma outra galera aqui. Para quem que você quer falar? Com quem que você quer conversar? Com quem você quer dialogar? Né? E como? De que forma? É saber como se posicionar também, né? Como falar sobre esses assuntos, porque eu acredito que dê para falar sobre todos ou quase todos os assuntos com todo mundo, dependendo da forma como você vai abordar. E aí, sobre a Frente Parlamentar do Funk, todos nós que faz parte dela, lembrando que qualquer pessoa pode fazer parte dela, pode procurar pela frente ali no Instagram e entrar em contato, querer participar, enfim. A gente vê como mais um episódio dessa perseguição ao funk no nosso país, né? Então, ao funk, as culturas periféricas, trap, etc, tudo mais, né? Perseguição à população negra, periférica. E logo que começou a circular esse projeto de lei anti-Oruan, a gente já começou também a se articular para que fizesse uma audiência pública, né? E aí aconteceu na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma audiência pública que também contou com a presença de MCs, de MCs, inclusive do rap, né? Como Eduardo Tadeu, como Ed Rock, para pautar isso e para falar, inclusive, sobre a perseguição que eles próprios sofreram também, né? O Eduardo Tadeu, que era do Facção Central, ele teve música censurada também, né? Músicas que eles diziam exatamente que fazia apologia à criminalidade, como Isso Aqui é uma Guerra, por exemplo, a música. Os Racionais já foram presos assim pela polícia no meio de show nos anos 90, né? Então eles foram lá para mostrar que isso aí é a continuidade do que acontece no nosso país há muitas décadas. E é isso, a gente está procurando tentar se articular cada vez mais, né, atrair mais pessoas para essa luta também, e conseguir estar fazendo esses debates. Uma coisa importante para pontuar, antes de fechar, sobre a Frente Parlamentar do Funk, é que até deputados do PL e de outros partidos de extrema-direita assinaram a composição dessa Frente Parlamentar. Né? E eu vejo isso, eu digo isso porque, né, enquanto tem uma galera de esquerda que está atacando, que não sei o que não quer comprar essa briga, tem gente da extrema-direita que está querendo fazer parte dessa Frente Parlamentar. Por quê? Porque eles querem capturar o movimento. Tá ligado? Eles querem estar lá presente, eles sabem a potência dessa movimentação e eles não vão deixar esse espaço vazio. Eles não vão ignorar esse espaço, eles vão querer estar presentes ali para que sirva aos interesses deles. E uma última coisa sobre o Rubinho Nunes que eu citei. Ano passado eu comprei uma grande briga com o Rubinho Nunes no Instagram, nas redes sociais, porque ele estava levando a polícia militar, o cara é um vereador, levando a polícia militar, a GCM e fiscais da Prefeitura de São Paulo, inclusive de forma ilegal, depois investigações mostraram isso, para regiões periféricas e fazendo com que esses guardas e polícias apreendessem coisas de trabalhadores e de moradores, seja durante bailes funk, seja em outros momentos onde não estava tendo baile funk, ou até mesmo em lugares que sequer possuem baile funk. Então, eles arrombavam adegas que estavam fechadas, pegavam mesas, geladeiras, cadeiras, televisão, bebidas das pessoas, né, ou seja, mercadoria dos trabalhadores, e levavam aí, sabe-se lá para onde, né, às vezes para a subprefeitura de algum lugar, ou sumiam com as mercadorias dos trabalhadores também, as pessoas iam atrás para poder reaver e não conseguiam. E aí, ninguém estava falando sobre isso. E aí eu comprei essa briga, comecei a fazer um monte de vídeos criticando, atacando ele, xingando ele. E, mano, isso tem uma repercussão tão grande. E eu fiquei muito feliz porque a repercussão foi exatamente onde tinha que ser, entre essa juventude periférica. Então eu vi a galera que estava curtindo, comentando e me seguindo. Era uma juventude periférica, a galera de baile funk, páginas de baile funk, como os maiores de São Paulo, que são a 17, e o Elipa, e dentre vários outros. Perfis de pessoas que têm paredões, que tocam em baile funk, carros de som, adegas. Então, eu cheguei onde tinha que chegar. E essa galera se viu representada ali porque era a única pessoa de esquerda ou de direita que estava falando sobre isso e que estava peitando o Rubinho Nunes. Né? E aí, no meio dessa série de vídeos que eu fiz, rebatendo ele, eu fui dar uma investigada assim, né? Eu descobri o jingle da campanha que elegeu ele foi um funk. Ele pegou um funk e fez uma paródia desse funk, acho que em 2020, como o jingle de campanha e se elegeu assim. E depois ele vai perseguir o funk, né? Então eu escancarei essa hipocrisia dele, que tem a ver com o que a gente estava conversando sobre a apropriação do funk e como que o funk deve se comportar na visão de certos setores, né, das elites principalmente. Tem que estar num cabresto, tem que estar
nas rédeas deles. Inclusive, é por isso que o baile funk é tão perseguido, né? Porque o baile funk ele é o oposto da ideia de privatização do lazer e da cultura. O baile funk ele é um espaço extremamente democrático de lazer. É na rua, né? E a gente sabe que tem muitos problemas em relação a isso. Eu já falei aqui que muitos moradores, sim, não gostam do baile funk, né? O som, de fato, atrapalha muita gente, mas aí é um debate que precisa ser feito sobre como e onde realizar esses eventos, já que a gente não tem lugar para isso, né? Já que o poder público não se preocupa em ceder espaço para isso. Enfim, então é uma coisa que acontece na rua. Então é acesso livre, gratuito. Você pode ir sem ter um centavo no bolso, né? Acontece muitas vezes perto das nossas casas, a gente pode chegar muito facilmente. E, enfim, então tem esse sentido de ser um espaço público, gratuito e democrático de lazer, e que não está sob controle nem da prefeitura, nem do governo do estado, e nem das elites. É uma cultura do povo para o povo. Né? O baile funk que acontece na favela também não é controlado por grandes empresários. Né? Aqui no caso dos bailes funk de São Paulo, são moradores da própria comunidade que organizam. Então são MCs do bairro, DJs do bairro, donos de adegas e de tabacarias que contratam um carro de som e colocam ali na porta da sua adega para que isso atraia clientes ali para o seu estabelecimento. Então é assim que o baile funk é organizado aqui em São Paulo, tá ligado? E, ou seja, não tem esse controle de poderosos. Não está sob o controle dessas pessoas que podem ditar os rumos, que podem ditar como que esse evento vai acontecer e ainda mais cobrar por causa desse evento. E aí quando você começa a criminalizar mais ainda o funk, o baile funk, perseguir, militarizar, isso vai incentivar o processo de privatização. Né? A gente teve, por exemplo, o massacre do Paraisópolis, a chacina no baile da 17, que aconteceu em 2019, 9 jovens assassinados pela polícia, né, governo Dória. Um ano antes teve um massacre parecido no governo Alckmin, né, em Guarulhos, no baile do Vermelhão, 3 pessoas mortas. E aí isso foi só piorando nos anos seguintes com o governo Tarcísio. Né? Então a repressão aos bailes funk no governo Tarcísio está infinitamente maior. A gente tem bailes que simplesmente não acontecem mais. A favela do Paraisópolis está mais de um ano extremamente militarizada. Então o maior baile que tinha em São Paulo acabou por conta da polícia militar, do Tarcísio e do Derrite. Qual que é a consequência disso? Como eu falei, a privatização do baile. Aconteceu o aniversário do baile da 17 em agosto, não podendo fazer o baile na rua, os organizadores fecharam num espaço privado e cobraram a entrada. Então é isso que está acontecendo, né? A gente também está vendo as pessoas da minha faixa etária parando de ir para baile funk. Agora, não só da minha faixa etária, mas principalmente, né? Os mais novos adolescentes ainda têm mais disposição para ir, mas a galera da minha faixa etária, né? Eu tenho 25, fiz agora 25 de fevereiro, a galera está preferindo ir para lounge, está preferindo ir para tabacaria, para rolês fechados, para balada. E tem a ver também com esse processo de militarização e de violência crescente nos bailes de São Paulo. As pessoas não querem se expor mais a tantos riscos, inclusive vendo pessoas morrendo, pessoas ficando cegas, como aconteceu na cidade de Tiradentes, né? A menina perdeu o olho com um tiro da polícia. Enfim, então é isso, né? Eu quero trazer essas reflexões para a esquerda refletir também quando ela se coloca contra o movimento funk. De que lado que ela está ficando? Ela está ficando do lado disso aqui que eu falei, da militarização, do genocídio, das privatizações, e aí falar sobre como organizar o baile funk de um jeito que não incomode ninguém, aí é um outro debate que, inclusive, a gente está pautando no movimento funk, a gente vai pautar na frente parlamentar do funk, e a gente convida toda a população a participar desses debates. Excelente. Olha, Thiago, acho que sobre esse cenário do baile funk, em particular de São Paulo, acho que você trouxe trouxe toda essa visão de quem participa, de quem está realmente à frente. E o que realmente me parece, né, dentro do que você diz, é que a esquerda ela tem medo mesmo de se posicionar. Então, acho que é importante, inclusive, para entender de que o baile funk não pode ser tomado, né, das mãos de quem o criou, né, de quem faz o baile funk, né, de quem está ali no território e está produzindo, está fazendo, está fomentando um comércio local, inclusive, porque para além do aluguel, né, do banheiro ali na casa do morador, ele também vende um negócio ou outro, vira ali um espaço também para ele poder comercializar de alguma forma. Então a gente sabe que isso também acontece. Né? Aqui no Rio também a lógica é bastante parecida. Mas mudando um pouco de assunto, eu queria aproveitar sua presença aqui rapidamente, até para a gente finalizar aqui também sua participação, que você comentasse um pouco mais. Eu vi o seu vídeo que você fala sobre o filme Ainda Estou Aqui.
já que a gente está falando de esquerda, inclusive, né, comentando, fazendo os devidos apontamentos, e eu confesso que no primeiro momento, quando eu soube, porque esse seu vídeo ele repercutiu muito, inclusive porque eu ainda estou aqui, teve, né, merecidamente os seus prêmios, a gente sabe o quanto o cinema brasileiro ele enriqueceu a partir também, enriqueceu no sentido das pessoas falarem sobre o cinema brasileiro, sobre a ditadura militar, mas eu queria que, se você puder, falar um pouco mais, porque quando eu vi o seu vídeo, depois que assisti o filme e vi o seu vídeo, eu fui entender um pouco da sua linha de raciocínio para quem está vivendo uma realidade em que uma perseguição a um preso político que é capturado e depois é morto, desaparecido, é uma realidade cotidiana da violência policial para quem está na favela, para quem está no subúrbio, nas periferias, nas comunidades desse país todo. E então eu queria, se você pudesse, assim, só complementar um pouco mais da tua crítica em relação ao filme e o entendimento de que toda arte ela está aberta e exposta para todo tipo de análise, e uma análise de alguém como você que vem de uma realidade que entende que, olha, e é isso que eu, assim, se você concorda com o que eu vou dizer agora, isso que esses presos políticos passaram na ditadura civil, militar, empresarial, lá de 64 a 85, é realidade cotidiana. Isso não acabou. Exato. É isso que eu queria te ouvir. É isso. Eu acho que isso tem a ver com a questão da criminalização do funk também, né? No sentido de que a esquerda ela não só tem medo, ela também é racista, ela também é elitista. Não toda ela, lógico. Os ideais da esquerda não são racistas e elitistas, mas pessoas de esquerda também são racistas e também são elitistas, mesmo que num nível inconsciente, mesmo que de um jeito mais, como que eu posso dizer, sem ser tão direto, né? De um jeito mais subliminar, mas também são. E aí eu acho que tem a ver essas duas coisas, né? Porque uma pessoa de esquerda olhar para o Oruan, ver a cara dele, ver que ele é uma pessoa negra com estilo de favela e filho do Marcinho VP, ela não quer nem saber o que ele está cantando, né? A gente vê pessoas dizendo assim, eu nem conheço as músicas dele, mas eu apoio o projeto de lei, sabe? Enfim, então é um racismo inconsciente, é um elitismo inconsciente ou até mesmo consciente. Eu estou falando disso porque eu acho que foi o que aconteceu comigo também. A repercussão que teve ao meu filme, né? As reações que tiveram da esquerda ao meu vídeo sobre o filme. Não toda, lógico, né? Não estou dizendo que qualquer pessoa que me criticou é uma pessoa racista, elitista, não, mas uma enorme parte sim. Né? Na verdade, não as que criticaram, mas que atacaram, né? Porque eu acho que criticar é extremamente válido. O próprio Jones me criticou, dentre outras pessoas fizeram vídeos me criticando, e eu achei ótimo, tá ligado? O que o Jones falou eu achei ótimo. Críticas construtivas sempre são muito bem-vindas. Agora, ataque é outra coisa. O ataque é você não querer que aquela pessoa fale. É você querer desmerecer a pessoa e não o que ela está falando. E eu passei muito por isso durante aquele processo. Então, só contextualizando por que eu fiz aquele vídeo, né, dizendo que eu não gostei do filme e tudo mais, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu nem gosto de assistir filme, para começar. Não assisto filmes. Por que eu não gosto? É porque eu não consigo me concentrar, não tenho paciência, tenho algum problema de concentração e de atenção, então eu não assisto por conta disso. E aí eu vi todo o bafafá que estava tendo, né, nos meios de esquerda, páginas de esquerda, quando o filme foi lançado, mas eu ignorei, falei, não me interessa, é isso. Aí eu vi que o Jones fez um vídeo comentando sobre o filme, o Frederico Krepp, que é outro cara que eu assisto e acompanho bastante, fez um vídeo, e ambos falaram, é um filme que passa uma perspectiva branca e de classe média e alta do que foi a ditadura. Isso para mim já foi suficiente para falar, mano, não me interessa esse filme, não quero assistir. Aí começou aquela onda de casos de violência policial no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas não só. O primeiro caso que teve uma grande repercussão, eu acho, no final do ano passado, foi de um mototaxista morto, acho que, enfim, uma cidade próxima do Recife, onde um policial pegou o mototáxi, deu R$7, ele não quis pagar e matou o cara. E aí, na sequência, veio aquele caso do policial jogando o cara de cima de uma ponte aqui em São Paulo. Teve o sobrinho do Eduardo Tadeu que foi morto porque furtou um sabão. Enfim, vários casos escalonando, assim, de violência policial e chocando muita gente, né? Não deveria ser uma coisa chocante porque, infelizmente, isso é cotidiano, mas eu digo, enfim, vindo à tona, né? As pessoas, muitas acordando e vendo essa realidade, ajudando a denunciar, enfim. E aí eu parei e pensei, mano, eu deveria ligar esses dois assuntos, sabe? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem uma galera falando ditadura nunca mais, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo. Então, assim, ditadura nunca mais, mas ela está acontecendo, olha aqui, está sendo filmado. A polícia militar matou um adolescente de 18 anos, um jovem de 18 anos, em Bauru, no interior de São Paulo,
E depois foi no enterro desse jovem para agredir a família dele e prender um familiar dele, sabe? Isso aconteceu recentemente no Rio Grande do Norte, governado pela Fátima Bezerra do PT. Eu fiz um post hoje no meu perfil Fim da PM e no meu perfil Chavos da USP também, aonde a polícia lá do Rio Grande do Norte matou um cara e depois foi no cemitério intimidar a família e os amigos no enterro do cara. Enfim, então isso não é ditadura, gente? Isso não é ditadura? Enfim, essa foi a reflexão que eu queria trazer com aquele vídeo. E aí eu coloquei aquele título meio que como um clickbait. Ainda estou aqui porque eu não gostei do filme. E aí, imediatamente que eu postei o print do meu vídeo no meu Instagram, eu já comecei a ser atacado. Foi uma coisa assim, imediata, tá ligado? O que mostra que as pessoas sequer assistiram o vídeo. As pessoas só viram ali o título e já começaram a me atacar, a me xingar. Então eu acredito que isso aconteceu muito por conta de que, assim, você mexeu com uma coisa que as pessoas gostam, né? É aquilo que eu falei antes do vespeiro, né? Tem certos assuntos que são vespeiros e que você tá mexendo com sentimentos, com emoções das pessoas. E aí você tocar naquele assunto vai despertar muitas emoções, pro bem ou pro mal, em relação àquela pessoa. E aí, nesse final de semana, eu tava junto com um seguidor meu, que ele é da região do Capão Redondo, aqui na periferia de São Paulo, né? E aí ele falou para mim uma coisa mais ou menos assim, né? Tiago, eu perguntei pro meu avô, que tem 72 anos, se eu não me engano, perguntei pro meu avô como que foi a ditadura, e ele falou, eu não vi ditadura nenhuma. E aí, esse meu seguidor que tem 18 anos, ele falou para mim assim, então eu acho que a ditadura ela não existiu para as pessoas pobres, ela só existiu para as pessoas ricas. E aí eu falei para ele, não, isso não é verdade. Que inclusive não é a ideia que eu quis trazer no meu vídeo, né? Teve uma vereadora do PT de algum lugar aí que fez um vídeo me criticando, né? Falando que eu teria insinuado que a ditadura só perseguiu e matou militantes de esquerda de classe média, ricos, e não foi isso que eu falei. Né? Na verdade, eu falei no meu vídeo, e a crítica foi justamente sobre não se trazer a perspectiva de como foi a ditadura para as pessoas pobres, para as pessoas da favela, tá ligado? Porque a gente teve grupos de extermínio, a gente teve a Rota, a gente teve genocídio dos povos indígenas, inclusive que a Eunice Paiva foi uma pessoa que militou pelos direitos dos povos indígenas, fato que não foi explorado pelo filme praticamente. Então a minha crítica era essa, né? E o que eu falei para esse meu seguidor? Eu falei assim para ele, mano, não é verdade, né? Não é que a ditadura não existiu para pessoas pobres. E se o seu avô ele não se lembra do que foi a ditadura e não tem muito o que dizer sobre a ditadura, é simplesmente porque não se conseguiu criar uma memória no nosso país do que foi a ditadura da perspectiva das pessoas pobres. A memória da ditadura que se criou no Brasil foi de que ela só perseguiu e matou militantes de esquerda, cantores, jornalistas, universitários. É isso. Quando a gente fala sobre ditadura, né, para as pessoas, elas porque o Caetano Veloso foi perseguido e o fulano de tal foi morar na França, se exilou na França, e aí o político tal foi caçado. Essa é a memória que se construiu no Brasil sobre ditadura, inclusive pelas esquerdas, que são majoritariamente comandadas por pessoas brancas e de classe média e alta, que a ditadura ela só perseguiu essa galera. Classe média e alta. O que não é verdade, porque a ditadura ela perseguiu brutalmente, inclusive, as populações favelizadas, né, pessoas, o genocídio indígena. Então, eu acho que tem, e só assim, Chavoso, acho que é muito importante você trazer esse ponto, porque, em termos gerais, quando, inclusive, a gente falou sobre isso, eu venho falando sobre isso, a partir, inclusive, da sua crítica ao filme, é que falta, de fato, uma alfabetização melhor sobre o que foi esse período. Isso é proposital, né? Assim, a gente sabe que não está nas salas de aula falar sobre esse período, sobre, inclusive, o ponto de vista das classes populares, de como foi viver naquele momento para quem era pobre, favelizado, negro, indígena, mulheres, LGBTs, tudo aquilo que, inclusive, numa crítica bastante rasteira, e que parte da esquerda gosta de falar, que é identitarista. Isso é uma outra coisa, viu, gente? Aproveitando aqui, já que a gente está nesse primeiro programa, isso é uma outra coisa que a gente vai trazer e vai debater muito nesse programa aqui. Tá, ao longo dos nossos, das nossas noites aqui de cultura brasileira, porque, Chavoso, o que se percebe que a gente tem, de um lado, esse enfrentamento a essa extrema-direita fascistizada, raivosa, mas que não tem medo de defender aquilo que defende, muito pelo contrário, inclusive, faz a ofensiva que faz, mas, de um outro lado, a gente tem uma esquerda organizada que é racista, sim, é moralista, é rasa e está muito distante da classe trabalhadora, ao fim e ao cabo, sabe? Então, é por isso que eu queria muito te ouvir sobre essa questão, porque a ditadura civil, empresarial e militar brasileira, ela foi
brutalmente violenta com essas populações. Mas é importante porque, de fato, em geral, a gente não sabe, a gente não tem esse acesso, né? Não tem isso muito presente. Então, que possam vir filmes e outras peças culturais que falem sobre isso, sobre essa ótica. E aí eu falei para esse meu seguidor uma coisa, eu falei assim, em vez de perguntar para o seu avô como foi a ditadura militar, pergunta para ele como que era a polícia nos anos 70. Pergunta para ele como que era a polícia nos anos 80. Talvez ele tenha uma memória de, pô, eu tomava enquadros, a polícia era mais agressiva, etc e tal, né? E aí eu contei até uma história para esse meu seguidor, que é o seguinte, em relação ao meu pai. Né? Meu pai é do Piauí, mas ele veio morar em São Paulo nos anos 70, na adolescência dele. E aí, ou seja, ele pegou a ditadura militar na periferia de São Paulo, né? E quando eu era criança, o meu pai ele falava muito para mim assim, né? Quando você fizer 18 anos, você tem que se alistar no exército, porque senão o exército vem aqui em casa, prende você, às vezes até te mata. E eu cresci nos anos 2000 assim, morrendo de medo do exército, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, se eu não for me alistar, eles vão me matar, vão sumir comigo. E aí depois que eu me alistei, etc, eu fiz 18 anos, eu entendi, né, que se eu não fosse me alistar, eu só ia perder alguns direitos, né? Não ia poder, sei lá, prestar um concurso público, alguma coisa nesse sentido. Não era uma coisa tão grave assim. Só que depois eu fui entender que talvez isso seja uma memória que meu pai tem da ditadura. Uma memória de uma época em que o exército era assim, né? O exército podia chegar na sua casa sei lá, te prender porque você não foi se alistar. Né? Hoje a gente vê a polícia chegando de outras formas e por outros motivos. Né? A polícia ainda invade casas e tudo mais. Só que, enfim, aí tem várias questões, vários debates que eu trago também no vídeo sobre as diferenças daquela época para hoje. Né? Porque muitas coisas se mantêm... Tá certo, vamos dizer, mas não se mantém de uma forma legitimada pelo Estado como era na época, mas não está legitimado, mas ainda assim acontece, né? Em alguma medida está, né, Chavoso? Em alguma medida está legitimada, porque a violência que a gente tem hoje é uma violência do Estado. O braço armado do Estado é aquele que promove a violência policial que a gente vê. Sim, em alguma medida a gente... que é legitimado assim de outras formas, principalmente através dessa suposta guerra às drogas, né? Que não é uma coisa que tinha tanto na época da ditadura, né? E que vem depois, um projeto de encarceramento em massa, né? A lei de drogas de 2006. Então, hoje é legitimado com essa suposta, esse suposto combate ao tráfico de drogas. Aí a polícia pode invadir casas, pode te enquadrar, pode te prender, etc, etc. Então, sim, é legitimado, sim. É isso. Bom, deixa então eu ler aqui os comentários que chegaram. Acho que deve ter pergunta também para você, que daqui a pouco a gente vai ter o nosso próximo convidado, que também é de São Paulo, é o sociólogo Tadeu Caçula, que faz parte, inclusive, da Zona Norte também. Ele tem uma trajetória junto ao samba, ao Carnaval de São Paulo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui com o Tadeu Caçula. Mas olha só, antes deixa eu ler os superchats aqui para a gente poder também se despedir do Tiago. Bom, o Raoni Souza diz, muito importante pautar a luta de servidores federais da cultura que sequer tem plano de carreira. Muitos vão cair fora porque passaram por outras áreas no CNU, o IFAM vai ficar esvaziado. O IFAM também é uma galera que a gente quer conversar, viu, Raoni, aqui no nosso programa. Bastante importante a gente falar sobre patrimônio brasileiro. Aqui também tem comentários, agora sim, para o Chavoso, que diz, aqui tem pessoal recomendando, aqui algumas pessoas, eu vou ler mais para o final da live. Sil fala o seguinte, olha só, Chavoso, também tenho sangue do interior do Agreste Pernambucano e fiquei muito emocionado com suas fotos. Não sei se você chegou a ouvir o nosso aboio, na verdade, ou nosso repente, mas é lindo e divertido. Abraços, camarada. Também aqui o Café Creme, Tiago Chavoso, seu lindo, sou seu fã. Valeu. Separei aqui alguns comentários críticos, né? Acho que se você quiser responder, Tiago, fica à vontade. A Venusca diz, agora tem que gostar do Oruan? Não, já adianto que não é sobre isso que a gente está falando, né? Também aqui Trajano diz, Oruan tem muito conteúdo, está no mesmo nível de Bezerra da Silva e Mano Brown, merece o mesmo reconhecimento da periferia. Pode comentar, Thiago, fica à vontade. Não, é que eu acho que ele foi sarcástico, mas assim, caso não tenha sido, beleza, agora se foi sarcástico é um comentário patético, né? Tem mais conteúdo. O que é mais conteúdo, sabe, gente? O Bezerra da Silva, ele cairia na linha de Oruan.
Bezerra da Silva cantava, vou apertar, mas não vou acender agora. Bezerra da Silva estava supostamente fazendo apologia ao consumo de droga. Era isso que ele cantava. Ele ia ser censurado pela lei anti-droga também, pelo amor de Deus. O próprio Brau também. O Brau, enfim, o Brau é outro que eu não sei, eu não lembro agora de cabeça se ele tem letras falando sobre o consumo de maconha, mas vira mexe, ele mostra que ele fumando assim, tá ligado? Enfim, então, enfim. O próprio Brau. E tem canções do Racionais. Tem canções do Racionais e que trazem. Eu vou lembrar, por exemplo, tem uma que ele relata um assalto, né? Que fala Playboy do Kawasaki Ninja, rabo de cavalo e tal, celular, ouro no pescoço. É chegar, enquadrar e pegar o boy no osso. Então, assim, tem muitas músicas dos Racionais e do rap em geral que vão trazer essa realidade. É a realidade. Acho que é tentar avaliar, e não é uma defesa ao Oruan, né? Acho que é muito raso a gente trazer isso. Nós não estamos falando aqui sobre isso. Acho que o Chavoso, você foi brilhante, inclusive, Chavoso, quando você traz esse cenário do que é a realidade de quem está ali e promovendo, fazendo e frequentando os bailes funk. Então, entendam isso. A gente não está aqui defendendo o Oruan em si, né? Mas aquilo que ele carrega. Né? É o filho de uma pessoa que está cumprindo pena, sim, por ser traficante, é um garoto que é nascido na favela, que tem as letras de música que tem os posicionamentos que sim, são machistas e são bastante polêmicos, a gente pode falar sobre isso, mas não é defendê-lo, né? É apenas a gente poder avançar da nossa análise sobre o que significa perseguir o funk, porque é disso que essa lei está tratando, sabe? E o Oruan é só um bode expiatório, né? Porque isso aí vai pegar vários artistas, inclusive de vários gêneros musicais, né? E, enfim, a cara dele só está sendo estampada aí porque é muito fácil você bater no filho de um traficante, né? De um presidiário. Muito fácil, tá ligado? Se ele botasse a cara de outra pessoa ali, o projeto ele não teria toda a repercussão que teve. Bom, a Luía França diz: esse chat está bem bizarro. Adorei seus comentários, Thalita. Já vou acompanhar sempre seus cortes. E o Chavoso, nem comento. Amo demais. Obrigada, minha querida. Henrique Bretfish diz: salve Chavoso. Divulgar a lei com o nome do Oruan é uma tática para discutir o projeto, individualizando o artista e deixando de lado o debate em geral. Acho que a gente acabou de falar sobre isso, né? Exatamente. E eles fazem isso já de uma forma pensada, né? A própria Amanda Vettorazzo divulgou o projeto com esse nome, de Lei Anti-Oruan. Porque, sabe, né? Eles vivem na base de hype. A gente está falando de políticos influencers. Sabe? Eles são políticos influencers. Tudo que eles fazem é com o intuito de viralizar, é com o intuito de ganhar seguidores. E eles não estão necessariamente errados, não, porque eu vejo uma galera de esquerda falando, criticando assim, esses políticos influencers que não aprovam, que não apresentam projetos de lei para melhorar a vida da população. Esse não é o propósito deles. Eles não estão lá para isso, gente. A gente tem que parar de pensar com essa visão republicana de que o parlamentar é aquele que vai lá para apresentar projetos para a população. Não, o que a extrema-direita está fazendo é guerra ideológica, guerra cultural. Eles são discípulos de Olavo de Carvalho. É isso que eles estão fazendo, é fascistizar a população. É por isso que eles estão ali fazendo um discurso no plenário, já se filmando e preparando cortes. É por isso que o Pablo Marçal fazia milhares de cortes na época das eleições. Eles estão preocupados com isso, em atingir a população o máximo possível, sabendo que hoje a melhor forma de fazer isso é via redes sociais, para fascistizar essa população, para deixá-la mais conservadora e mais alinhada com os ideais da extrema-direita. E a esquerda que não percebe isso, ela vai servir de apoio para esse projeto, sem nem se tocar disso. Bom, seguindo aqui, então, o Henrique, inclusive, diz: cuidado, Chavoso, a palavra mijar pode causar mal-estar em alguns do chat. Ele está, claro, fazendo um comentário irônico. Sil também diz aqui: o narcotráfico impera onde não há Estado, o Estado que dá direitos e não o que toma direitos. Na verdade, o Estado é o que mantém o narcotráfico, né? O Estado, o narcotráfico, na verdade, ele é um efeito colateral das políticas do Estado, das políticas de encarceramento em massa, de genocídio, né? As facções, elas surgiram em presídios, né? As grandes facções do Brasil surgiram dentro dos presídios, então elas são consequência das políticas do Estado, e o Estado sabe, e o Estado mantém isso, né? Quantas relações que a gente não tem de políticos, da própria polícia com essas facções. Uma coisa que eu esqueci de falar, que saiu hoje, na verdade a notícia não é de hoje, mas eu postei hoje no meu Instagram,
que o Gustavo Lima, cantor sertanejo, pré-candidato à presidência ou ao Senado ano que vem pelo União Brasil, que é o partido aí do Guto, da Amanda e do Kim Kataguiri, ele foi citado na investigação da Polícia Federal sobre possível envolvimento com tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro para o PCC. E eu acho muito importante escancarar isso, né, por vários motivos. Um deles é isso, que o Gustavo Lima está sendo cotado pelo União Brasil, esse partido desses parlamentares do MBL que apresentaram o projeto de lei anti-Oruan. É importante escancarar isso para quebrar esse preconceito, né, de que o tráfico está associado com determinados ritmos que vêm da favela, como o funk e o rap. Preconceito da estética do que seria a cara de um traficante, né, porque o Gustavo Lima ele não tem a cara de traficante, né, que as pessoas idealizam. E aí questionar também os parlamentares da direita, se algum vai apresentar algum projeto de lei anti-Gustavo Lima, se vai ter algum tipo de perseguição, de criminalização, de censura prévia a ele ou a outros cantores sertanejos que se envolveram com o tráfico ou com outros crimes como trabalho escravo, né, o cantor Leonardo aí com pessoas encontradas em trabalho escravo nos latifúndios, nas fazendas dele. Enfim, então é isso, sertanejo, que não estou atacando o sertanejo em si, porque eu gosto, viu? Eu gosto de sertanejo, mas é fato que hoje o sertanejo ele é um ritmo que foi apropriado pelas elites, aquilo que a gente estava conversando sobre o processo que aconteceu com o funk. O sertanejo raiz, ele estava cantando sobre a vida do retirante nordestino, ele estava cantando sobre a vida no sertão, a vida do trabalhador rural. A gente tem sertanejos que pediam reforma agrária antigamente. Foi capturado pelo agronegócio, pelo grande agronegócio, e hoje é isso, né? É cantores financiados aí por esses grandes latifundiários para estar exaltando o agronegócio e as grandes indústrias agropecuárias. E aí a direita que apoia tudo isso, o MBL que apoia tudo isso, o União Brasil, que é o partido do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, um grande latifundiário, não vão fazer qualquer movimentação para criminalizar o sertanejo e cantores sertanejos, né? É isso. Bom, último comentário aqui, então. O João Vitor da Cruz da Silva diz: Boa, Chavoso, os racistas de esquerda perderão. Construiremos espaços populares, democráticos e pretos. Tiago, muito obrigada. Certamente eu vou te chamar mais vezes para estar aqui com a gente, falando de outros temas, de outros debates, outras polêmicas, né, outras questões que versem sobre cultura e política nesse país. Então, quero te agradecer mesmo por estar comigo aqui. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Eu que agradeço, Thalita. E eu não acompanhei os comentários do chat, né? Porque senão ia me distrair, mas como disseram aqui, né, que o chat estava bizarro, eu imagino um pouco do nível dos comentários de algumas pessoas. E eu só queria relembrar duas frases, uma do Galo e outra da Sueli Carneiro, né? Que a Sueli Carneiro disse, né? Que entre esquerda e direita eu continuo preta. Depois ela complementou, falou assim: eu tenho o lado, né? O lado da esquerda, mas a nossa função é empurrar a esquerda para a esquerda. Mas ainda assim a gente continua sendo pretos, né? E o Galo falou assim: entre esquerda e direita eu sou de baixo, eu luto contra as pessoas de cima. Então, nesse tipo de assunto aqui que a gente debateu hoje, a gente vê muito claramente que existe uma luta dos de baixo contra os de cima, e tem gente que nem é de cima, mas está se achando de cima, e ficando contra os que estão um pouquinho mais abaixo delas, tá ligado? Então, eu vi nesse debate em relação à Lei Anti-Oruan pessoas de direita, pessoas de favela, de direita, pessoas de favela, jovens, que votaram no Bolsonaro, que votaram no Pablo Marçal, que votaram no Ricardo Nunes, indignados com esse projeto de lei, indignados com o MBL e criticando, se opondo a eles. Então você acha que eu vou estar do lado de quem? Dessas pessoas ou dessa esquerda Caetano Veloso, que está contra essas pessoas, que são os meus iguais? Eu prefiro estar de mãos dadas com os meus iguais de favela, negros, que puderam ter votado no Marçal, no Nunes e no Bolsonaro, mas nesse momento, por exemplo, estão se tocando de que a direita é o sistema e estão contra eles, do que ficar do lado dessa esquerda caviar, que está contra os nossos e acha que os nossos têm que se adequar aos espaços deles. Então a gente precisa entrar nos meios de esquerda e se vestir igual a eles, falar igual a eles, parar de falar gíria, parar de ouvir o que a gente ouve, começar a ouvir as MPBs que eles gostam, gostar dos filmes que eles gostam e que eles produzem. E aí, se a gente não se encaixa nisso, como o Galo também disse nessa fala dele, a gente vai ser vomitado. É isso que acontece com a gente é vomitado para essa esquerda. E eu sinto muito orgulho e felicidade disso. Né? Eu quero cada vez mais produzir conteúdos que vão me afastar dessas pessoas, que vão fazer elas ter raiva de mim, parar de me seguir, mas que vão atrair mais pessoas de favela e fazer elas me seguir, mesmo que elas sejam de direita, bolsonaristas, etc. Inclusive, eu prefiro falar para direita e para bolsonaristas de favela do que para essa esquerda caviar. Valeu. Tiago, obrigada mais uma vez. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.